Olá, bem-vindos à nossa aula de grego clássico. Na aula de hoje, aula número 14, nós vamos continuar com o nosso processo de tradução de textos. Então, na aula de hoje, nós vamos traduzir o texto C da seção 1, da parte 1 do livro Aprendendo Grego, que eu deixei na aula passada nos comentários do vídeo, né, e no final do vídeo também. Então, se você não tentou traduzir, não assista esse vídeo. Tente traduzir primeiro em casa, depois você vem aqui e confere se está certa a tradução. Então, se você é novo no canal, não se esquece de se inscrever no vídeo, deixar qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer sugestão e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Então, nós vamos continuar a tradução dos textos. Como eu falei, os textos estão se apresentando na forma de diálogos. Então, esse diálogo da aula de hoje é uma continuação do diálogo da aula passada. Então, a gente estava vendo até a aula passada que a ação estava acontecendo dentro de um barco, né? E tinham dois personagens estavam tentando dar um golpe no seguro, eles queriam afundar o barco. E nós temos outros personagens que estão ali no barco. Nós temos o capitão, Kubernetes, nós temos o de Caiópolis, que é o homem da cidade justa, e também nós temos o Rapsodos, que é o Rapsodo, que ainda não apareceu falando, né? E nós temos também a tripulação, os marinheiros, Roinaltai. Então, na aula de hoje, continuação dos diálogos. Então, vamos começar. Então, começa o diálogo com o Xenótemis, falando Ego de ukakuo o philoi. O texto da aula passada terminou com o pessoal do barco ouvindo barulho, né? O capitão de Caiópolis ouvindo um barulho no barco, um barulho estranho. E o Xenótemis tentando desviar o assunto. Então, aqui ele já começa tentando desviar a atenção. Então, como a gente traduz tentando encontrar os verbos primeiramente. Então, nessa frase, verbo akuo, verbo escutar, primeira pessoa do singular. Quando o verbo está na primeira pessoa do singular, o único sujeito desse verbo é o eu, né? Só pode ser eu, que aqui na frase está como ego. Ego quer dizer eu. Então, eu escuto. Aí sobrou aqui o de e o uk. Esse de aqui, a gente já viu que pode ser a nossa conjunção e, né, sentido de adição, né? E eu escuto. E esse u aqui, nós vimos que é uma das 3 formas, na verdade, uma das 4 formas de fazer negação em grego. Então, recapitulando, nós temos 4 maneiras de fazer a negação em grego. Nós temos a palavra u, que a gente usa na frente de verbos que começam por consoante. Nós temos a palavra uk, com capa, que a gente usa na frente de verbos que começam com vogal não aspirada, como é o caso de akuo. E a gente também tem o uk, com a letra ki, que é uma letra aspirada, que é justamente para ser usado na frente de verbos que começam com vogal aspirada, como choró, por exemplo. Então fica o choró. Então aqui, não, escuto. Eu não escuto. Junta o de e eu não escuto. Essas conjunções não necessariamente precisam ser traduzidas, todas elas. Às vezes o texto fica muito poluído, então você pode tirar onde ficar excessivo. O grego usa muita conjunção, muita preposição, em demasia. Então, e eu não escuto. O philoi. Philoi, palavra philos, que é amigo. Está no plural, philoi, no vocativo. Eu sei que está no vocativo pela presença dessa interjeição, o, que é uma interjeição que acompanha o caso vocativo. Então, e eu não escuto, ó amigos. Seguindo, me frontizete. Verbos aqui, só frontizete. Tá? Esse verbo, assim, nessa maneira, pode ser presente do indicativo, segunda pessoa do singular. Também pode ser imperativo, segunda pessoa do singular. A gente viu que a forma verbal é a mesma. Como é que eu sei se é um ou outro? Nesse caso, eu vou saber por esse me aqui, que é uma das formas de negação. É a 4ª forma de negação, com me, que sempre acompanha verbos no imperativo. Então, esse verbo está no imperativo porque tem um me acompanhando. Então, não vos preocupeis, seria, ou não se preocupem, depende da forma que você está traduzindo o seu texto. Então, me frontizete. Não vos preocupeis, ou não se preocupem. Tanto faz. Seguindo,
Aladeuro eltete. Kai blepete. Deuro. Verbos aqui. Aqui temos eltete. É um tipo de verbo que a gente não viu, porque usa uma raiz de aoristo. A gente ainda vai aprender bem mais pra frente. Então, realmente fica difícil vocês saberem. Então, vocês vão ter que recorrer sempre ao vocabulário embaixo, que vai dizer que verbo é esse. Então, eltete é o mesmo verbo elter do outro texto. Né? Deuro elter, vem aqui. Só que elter está na segunda pessoa do singular, vem aqui. Eltete, segunda pessoa do plural, venham aqui. Então, venham aqui e olhem. Que é o verbo blepo, a gente já conhece. O imperativo, segunda pessoa do plural. Né? Olhem, ou olhai, ou olhem, então faz. Então, mas venham aqui e olhem aqui. Aqui esse deuro aqui separado, depois de uma vírgula, uma espécie de ênfase, né, no aqui. Então, mas venham aqui e olhem aqui. O Zenótemis não quer que eles saiam dali, né? Eles estão escutando barulho, o Zenótemis sabe e tem ali um rolo acontecendo, já um regestra. Ele continua. Horogarta empória, kai tas rolcadas. Egoge. Verbos aqui. Horó. E só, né? Horó, a gente já viu que é o verbo ver. Né? A gente ainda vai ver verbos contratos, né? Como é o caso desse aqui. E aqui está na primeira pessoa do singular. Eu vejo. Então, se o verbo está na primeira pessoa do singular, o único sujeito possível é eu. Então, nesse caso, o ego. E nesse caso aqui, nessa frase, está como egoge. Então, egoge, nós já vimos dessa partícula ge, na partícula de reforço, que está aqui para dar uma ênfase no ego. Então, vocês podem traduzir por eu, pelo menos, eu, ao menos, eu mesmo, eu próprio, qualquer coisa que dê uma ideia de ênfase na palavra eu. Então, eu mesmo, eu próprio vejo. O que ele vê? O que ele vê vai estar, é o objeto direto do verbo, vai estar no acusativo. Então, nós temos aqui no acusativo. Tá, empória, certo? Os mercados, palavra neutra, tá no plural, eu sei pelo artigo. Só olhando essa palavra, ela pode estar no nominativo ou no acusativo, né? É a mesma forma, mas a gente sabe que está no acusativo porque, como o verbo está na primeira pessoa do singular, né, o único nominativo possível é o eu, já está aqui marcado. Então, tá empória só pode ser acusativo. Cai, tas rolcadas. Outro acusativo. Acusativo plural, feminino, palavra feminina. Rolcadas, navios mercantes. Nós vamos ver através dos textos que tem muitas palavras em grego para navio, para barco, para embarcação. A gente já viu ploion, é barco, e rolcadas, navio mercante. Porque isso tem uma razão histórica. A Grécia era rodeada, era repleta de ilhas. E então a comunicação entre essas ilhas era basicamente pelo mar. Então era uma necessidade deles de construírem navios. Então, na época da Grécia Antiga, né, a Grécia era uma potência marítima. Então então eles desenvolveram um vocabulário amplo para barco, navio, né, para embarcações no geral. Então, eu mesmo vejo os mercados e os navios mercantes. Tá? Esse gar aqui é pois. Não, pois eu vejo. Tá? Você pode botar, pode não botar, isso é opcional. Seguindo. Ara horate ta empória kai humeis. Interrogação. Verbos aqui, nós temos o horate. Horate ainda não apareceu. É um verbo, se vocês forem no vocabulário, vai estar como segunda pessoa do plural. Vedes, vós vedes. Segunda pessoa do plural do verbo ver. Então pode ser vós vedes, vocês veem. Segunda pessoa do plural, o sujeito só pode ser o vós. Que nesse caso está aqui no humeis. Então humeis quer dizer vós. Então vós vedes.
Aí nós temos esse tá empória, que só pode ser o acusativo, os mercados, e esse ara aqui, que a gente viu que é uma partícula e introduz uma pergunta. Então a gente pode traduzir por algo em português, introduz uma pergunta, como será que, ou simplesmente ignorar. Então, vós vedes os mercados, e esse cai aqui? Esse cai aqui a gente viu que pode ser e, pode ser também. No caso dessa frase, a melhor tradução é também. Vós também vedes os mercados? Vocês também veem os mercados? Então faz. Aí vem a fala do Kubernetes, Cai de Caiópolis. Então esse Cai aqui é que é o capitão e Odisseópolis falando juntos. Então eles falam: Horomen Kai Remeis. Timen. Verbos aqui, horomen. Mesmo verbo horó, agora na primeira pessoa do plural, nós vemos. Então, um verbo na primeira pessoa do plural, o sujeito pode ser o próprio nós, ou pode ser conjunto de pessoas e o ego está ali participando, está ali no meio. Né? Nesse caso aqui, o sujeito vai estar aqui expresso pelo remeis. A gente já viu o ego, que é eu. A gente já viu o su, que é tu. Agora a gente está vendo remeis, que é nós. Humeis, que é vós. Então, remeis, nós vemos. Esse cai aqui também. Né? Nós também vemos. Timen. Timen está lá no vocabulário. E daí? Né? E daí? Está lá o Zenótemis enchendo o saco, falando que ele está vendo o mercado, ele está vendo o navio mercante, eles falam, a gente também está vendo, e daí? Aí o Zenótemis fala, ó Poseidon, hos calai esim hai holcades, hos calai esti ta empória. Uma estrutura bem parecida com a do outro texto, né? Nós temos aqui esse hos, introduzindo o sentido de como, né? Como é belo, e aqui o verbo emir, dando essa ideia, né, fazendo esse verbo de ligação, como é belo alguma coisa. Antes aqui tem o ó Poseidon, que é o vocativo para Poseidon, ó Poseidon. Então, ó Poseidon, Poseidon. Como é belo, que é o hai holcades. Hai holcades, os navios mercantes. Né? A gente tem o acusativo, tas holcadas, o nominativo, hai holcades. Ah, mas a gente ainda não viu esse tipo de declinação. Não tem problema, no vocabulário te diz, né, o que significa essa palavra. Então, hai holcades, os navios mercantes, são belos. E esse ros, como? Como os navios mercantes são belos. Repara aqui, ó, o kalai concordando com a palavra holcades. O kalai aqui está no nominativo, está no feminino, está no plural, igual a palavra holcades, nominativo, feminino, plural. Ele segue, ó, hos calais ti ta empória. Agora é a mesma coisa só com a palavra empória, que é mercados. Né? Como os mercados são belos. Uma coisa interessante de notar aqui é que o verbo esti, ele aqui está no singular, apesar da palavra empória ser neutro plural. Por que isso acontece? Porque muitas vezes esse gênero neutro plural, né, especificamente neutro plural, ele é usado com um sentido que a gente tem em português de substantivo coletivo. Então, quando a gente tem um conjunto de espécies, né, de uma mesma, um conjunto de espécies de um mesmo elemento, a gente normalmente agrupa um substantivo coletivo. Então, se a gente tem um conjunto de lobos, a gente chama de alcateia. Um conjunto de cães, a gente chama de matilha. No grego, esse sentido de coletivo vai ser dado pelo neutro plural. Então, esse ta empória aqui é um neutro plural, mas aqui está no sentido de um conjunto de mercados. Né? Então, esse conjunto de mercados é belo. Por isso, aqui a gente está usando o verbo na terceira do singular, só para marcar mesmo. Então, como são belas os navios mercantes, como é belo, né, como são belos os mercados. Na hora de traduzir, você traduz
para aquilo que for melhor para o português. Você pode falar no plural, como são belos os mercados, ou você pode usar esse sentido do coletivo, né? Como é belo este conjunto de mercados, este grupo de mercados. Eu não sei, acho que não tem coletivo para mercado em português, mas você pode usar essa ideia. Aladeuro blepeter o philoi. Verbos aqui, blepeter. É o verbo blepo no imperativo, segunda pessoa do plural. Olhem, né? Mas, olhem aqui. O philoi. Philoi aqui no vocativo, no plural. Ó amigos. Seguindo então a última parte do texto, fala do Kubernetes, do capitão. Aquae o xenóthemi, kai melege hos calais tita emporia. Então, verbos aqui nós temos o aquae, nós temos o lege, e aqui nós temos essa frase que está entre aspas aqui, que é a frase que foi usada lá pelos Zenótemes, né? Como é belo o mercado. Então, aquae aqui é o imperativo, o verbo aqua, segunda pessoa do singular, escuta tu, ou escute você. Então, escute, ó Zenótemes, aqui um vocativo. Lege é o verbo lego, quer dizer, falar. Então, escute, ó Zenótemes. E não fala, nem, não fales como é belo o mercado. Então, o capitão resolveu dar uma bronca nos Zenótemes e falar, escuta, Zenótemes, e não fale como é belo o mercado, que é aquilo que ele estava falando antes, né? Seguindo, remeis gar tompsophon safos acuomen. Verbos aqui, acuomen. Também verbo acuo, primeira pessoa do plural. O que está nominativo aqui é o remeis, nós escutamos. Aí temos esse tom psophon aqui, que é um acusativo. Então, é o objeto da frase. Nós escutamos o barulho. Psophon, barulho. Aí, o que sobra? Sobra esse gar, que é o pois. E esse safos, a gente já viu na última aula, é um advérbio de modo, quer dizer claramente. Esses advérbios que terminam em mente, em grego a gente costuma fazer essa terminação, omega sigma. Então, pois nós escutamos claramente o barulho. Ou nós escutamos o barulho claramente. O importante é fazer sentido, a ordem não importa muito. Então, o capitão está falando, escuta, Zenótemes, e para de falar na tagarela. E só escuta, pois nós estamos escutando claramente o barulho. Aí o Dicaiópolis fala, alapoten hop sophos. Aqui não tem verbo nenhum. Quando uma frase não tem verbo, pode ser duas situações. Ou é o verbo emi, que está subentendido. Muitas vezes o grego não coloca o verbo emi na frase. Você subentende que ali está o verbo emi. Ou então está ali um verbo que foi usado na frase anterior. Nesse caso aqui, o que está subentendido é o verbo emi, verbo ser ou estar. Tá? Então nós temos aqui como nominativo hop sophos, ou barulho. Então o barulho é alguma coisa. Nós temos esse alá, que é o mais, porém, e esse potem, que é um pronome interrogativo, quer dizer de onde. Tá? Indica sempre origem, de onde. Mas de onde é o barulho? É esse o sentido. Mas de onde é o barulho? Você pode adaptar para de onde vem o barulho, não tem problema. É uma adaptação para a nossa língua. Mas de onde vem o barulho? E aí o Kubernetes fala, katoten. O de Caiópole. Cátotem, de baixo, vem de baixo. O de Ceópolis. Repara, esse cátotem tem a mesma terminação aqui do potem. Os dois indicando origem. Potem, de onde, indicando origem. E cátotem, de baixo, também indicando origem. Né? Então, de baixo, O de Ceópolis. Liati, o catabainomen remeis. Verbos aqui, katabaino. Esse é um verbo muito interessante, porque ele é formado por duas palavras. Kata e baino. Baino, a gente já viu o verbo ir. Kata quer dizer baixo. Então, katabaino é literalmente ir para baixo, ou descer. A gente também pode traduzir um descer.
Então, por que não descemos? Imeis nós, né? Por que nós não descemos? Il te Odicaeópole. Il te, né? O nosso venha, venha, Odiceópolis. E aí o Zenótemis fala: Poi bainete humeis. Poi bainete humeis. Verbo aqui, bainete, segunda pessoa do plural. Sujeito está aqui, humeis, vós. Baino é o verbo ir, né? Então vós ides. Esse poi aqui quer dizer para onde. Para onde vocês vão, ou para onde vós ides. Poi bainete, para onde vão. Ele repete a pergunta. Diati menete o filoi. Verbo aqui, menete, verbo menor, está na segunda pessoa do plural. Verbo menor, verbo ficar. Então, diati menete. Por que? Se o diati é o porquê, né? Por que não ficais, né, vós? Ou por que não ficam vocês? Por que vocês não ficam? Por que vós não ficais, ó amigos, ó filoi? Me frontidzete, de novo, me frontidzete, não se preocupem, ou não vos preocupeis. Horogar, igual, aqui esse traço a gente pode traduzir como uma reticência, né? Uma fala que foi interrompida. Pois eu vejo, então ele vai continuar a falar as coisas que ele vê. Então, no fundo, o Zenótemis está tentando ganhar tempo, né? Porque tem alguma coisa acontecendo lá embaixo, que tem a ver com o roubo do seguro, né? E o Zenótemis está tentando ali em cima ganhar tempo, né? Com o capitão e com o Odiceópolis. Então, esse foi o texto de hoje, foi um texto até mais curto. Na próxima aula vai ter outro texto, então vai ser o mesmo esquema. Vou colocar no final do vídeo o texto e vou colocar também na seção de comentários o texto e o vocabulário. E na aula que vem a gente traduz, a gente corrige essa tradução, tá? Então, obrigado por quem assistiu até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito, comentar qualquer dúvida, qualquer sugestão, compartilhar esse vídeo com seus amigos, tá bom? Então vou ficando por aqui, até a próxima aula, um abraço.